E aí, alunos, gostaram de ver um pouco sobre essa cultura egípcia? Sobre os povos egípcios? Pois é, nós vamos continuar nossa aventura, não? Aperte um cinto que a gente continua a aventura falando do povo egípcio, que agora eu vou fazer a revisão com vocês. Então, na tela para vocês aí, que agora é a revisão da aula 9.2. Com certeza eu, professor Beto Reis, estarei com vocês nessa aventura, nessa revisão que nós estamos falando do povo egípcio. A civilização egípcia foi uma das mais importantes civilizações que já desenvolveram no chamado Crescente Fértil. Crescente Fértil é aquela região que pega lá do rio Tigres e Eufrates até o rio Nilo, tá? Toda aquela região, já mostrei vários mapas para vocês, do Crescente Fértil. E formou-se a partir da mistura de povos. Então, há uma miscigenação entre amíticos, semitas, núbios, formando esse povo egípcio. Povo esse que vai se caracterizar, ele vai sair aí sair do Neolítico, quando ele se torna um sedentário, e aí por volta de 4.000 a.C., ele forma os nomos. E o seu governante vai ser chamado de nomarca. Só que o Egito era dividido entre Alto Egito e Baixo Egito, tá? Havia uma divisão do Egito. Ele não era unificado. E o Rio Nilo é um deus para os egípcios, é o rio mais importante. Olha aí o que o historiador Heródoto falava, o pai da história. Ele dizia que o Egito era uma dádiva do Nilo. Ou seja, se não houvesse o rio Nilo, não haveria um Egito tão desenvolvido, tão dadivoso quanto foi essa civilização. Então o rio Nilo é um importante rio da África. Cortam vários países lá, mostrei na aula também os países que o rio Nilo corta, são vários. E ele é formado por o rio Nilo Branco, o rio Nilo Azul e o rio Atibara. Os 3 rios que formam o rio Nilo, fazendo essa corrente, essa grande bacia, uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, só perde para o rio Amazonas. A importância desse rio para o crescimento da consolidação dos egípcios enquanto sociedade imperial. E falando em sociedade, como era dividida a sociedade egípcia? Ela tinha uma sociedade, uma pirâmide social que começava do faraó até os escravos. Os escravos não eram muito não, tá? No Egito, como se pensava, porque a maioria eram camponeses ou artesãos que trabalhavam de forma assalariada, eles recebiam sal como salário, recebiam trigo como salário. Nobres, sacerdotes, soldados, escribas, comerciantes, artesãos, tudo isso vai fazer parte dessa sociedade egípcia, dessa camada social. Aí nós vamos ver o Egito quanto império e a decadência do Egito quando ele vai ser incorporado ao Império Romano em 30 a.C. Já no finalzinho, no século I a.C., ele vai ser incorporado no Império Romano quando nós vamos ter a derrota da última Cleópatra. Professor, como última Cleópatra? É porque nós tivemos várias rainhas chamadas de Cleópatras. Então, a última Cleópatra, ela e Marco Antônio na Batalha do Acácio, seguida de seu suicídio. Ela que depois vai se apaixonar por Marco Antônio, tem toda uma história de Cleópatra. Depois pesquisa sobre a história dela, é uma fofoca boa, viu? Incorporação do Egito ao Império Romano ocorreu então em 30 a.C., tá? Esse fenômeno do reino ptolomaico, último vestígio do domínio helenístico no Egito, tornou-se uma província romana sob o comando de Otaviano. Otaviano, lembrando para vocês, depois ele se torna Augusto e ele se torna o primeiro imperador de Roma. Então, estamos vendo o Egito, como é que se deu esse Egito, e depois nós vamos ver o Império Romano. Porque são civilizações importantíssimas para ser estudadas. Agora eu quero vocês o seguinte,
Faço atividade, olha na tela aí, ó. Atividade de sala. Coloque na tela aí, meu diretor. Atividade, vocês vão fazer essa atividade de sala, vem agora comigo. Depois dessa atividade, eu vou voltar com vocês para nós fazermos a correção. Então é com vocês agora aí. Vou já esperar vocês voltarem. Egito. Eu falei faraó. Não tem uma música que diz assim? Eu falei faraó. Faraó. Pessoal, o Egito, como vocês agora terminaram de fazer a atividade, é muito bom a gente ver essas civilizações, o costume dela. Às vezes a gente quer julgar uma civilização pelos nossos costumes. Nós temos um costume judaico-cristão. Nós trazemos essa cultura judaica cristã para dentro da nossa sociedade. Tem uma interferência muito grande dentro da nossa sociedade. Nós temos um costume europeu pelo processo de colonização que nós sofremos dos europeus que vieram para cá e impuseram a sua cultura. Alguns alunos nossos indígenas, que moram em comunidades indígenas, têm um processo importante de resistência. Resistência sobre essa aculturação, decolonização, um processo assim necessário de resistência mesmo cultural, resistência da língua, resistência do costume. Mas grande parte do que nós somos hoje são frutos de civilizações passadas, da língua que falamos, do alimento que comemos. Do alimento que comemos. Do tipo de alimento, vocês acham que milho, do jeito que existe hoje, sempre existiu milho dessa maneira? Passou por um processo de adaptação, de melhoramento genético. Milho, soja, café, feijão, tudo isso vai passar por um melhoramento genético. Então, o alimento que nós comemos, como nós nos vestimos. Por que eu me visto aqui de camisa, calça e eu não estou com uma bata árabe dando aula para vocês? Porque tudo isso faz parte desse processo civilizatório que nos levaram a sermos quem somos hoje. E essa atividade, e essas aulas que eu estou passando para vocês, eles trazem uma compreensão de quem somos nós hoje no presente, mas que precisamos saber onde foi o berço do passado que nos constituiu neste presente. E a atividade, na tela para vocês, a primeira atividade ela fala sobre arquitetura egípcia. Na arquitetura do Egito Antigo, podemos destacar as pirâmides. Qual era a principal função das pirâmides? Vocês têm ideia? Qual era a função das pirâmides? O que vocês responderam aí? Servia como residência dos faraós e toda a nobreza, por isso eram chamados de... eram grandes e luxuosos. Vocês acham que o faraó morava lá dentro com a nobreza? Não, professor, eu acho que é a letra B, porque para estocar a produção de grãos e guardar as riquezas do faraó e sua família. Então ela servia tipo um cofre? Era isso o papel das pirâmides? Não, professor, as pirâmides ela servia de templo religioso, pois nela eram realizados rituais egípcios. Será que é isso? Era lá tipo uma igreja, um templo religioso, a pirâmide? Lá ele fazia os rituais? Ou era para proteger e conservar o corpo do faraó mumificado e seus pertences pessoais para a vida após a morte? Que negócio de vida após a morte é essa, gente? Será que é isso? Serviram para mostrar força e imponência egípcia para todas as potências que tentavam invadir suas terras. Você acredita na vida após a morte?
Pergunta para vocês, pensem aí. Vocês acham que há vida após a morte? Segundo o cristianismo, que é a maioria da religião que é seguida aqui no Brasil, há uma vida após a morte. Só que essa vida após a morte só existe através de espírito, pois a matéria é deteriorada. Para os egípcios, a vida após a morte era algo mais sério. Eles achavam que o corpo tinha que ser mumificado porque o corpo iria precisar da alma quando retornasse. É por isso que nós achamos tantas múmias egípcias. Tinha um livro dos mortos. Anubis, o deus egípcio lá, recebia e julgava as pessoas. É todo um processo aí. E aí eles construíram as pirâmides, que as pirâmides ela guardava o corpo do faraó para essa vida dele após a morte e guardava também os pertences, porque como era que ele ia nascer liso? Ele precisava de cascalho, ele precisava do pix quando ele nascesse. E aí ele guardava a riqueza dele. Olha o papel da pirâmide na tela para vocês. Letra D aí, ó. Proteger e conservar o corpo do faraó mumificado e seus pertences. Questão 2. O império teocrático. Teocrático significa já falei para vocês, é Deus. Uma teocracia é um governo religioso. Governo que tem Deus como centro desse governo. Um império teocrático baseado na agricultura, na arregimentação de camponeses e escravos para grandes obras, fundamentalmente dependente da água do grande rio, do rio Nilo. Essa frase se refere aos fenícios, hititas e o rio Eufrates, sumérios a importância do Jordão, cretense a importância do Jordão. Pessoal, é claro que a nossa aula nós estamos falando do rio Nilo, eu não vou nem discutir muito isso com vocês. Nós estamos falando dos egípcios e a importância do rio Nilo. Tá certo? Vamos lá para a terceira. O que fala a terceira questão? O Egito antigo, localizado no nordeste da África, desenvolveu uma das civilizações mais duradouras e influentes da história. Um dos principais elementos de sua estrutura política e religiosa era a figura do faraó, era a figura do faraó. Sobre o papel do faraó no Egito Antigo, assinale a alternativa correta. O faraó era considerado um governante militar? Seria isso? Sem funções religiosas ou simbólicas à sociedade egípcia? O faraó era visto como uma divindade na terra, responsável por garantir a ordem cósmica e a prosperidade do reino? O poder do faraó limitava-se à administração local das cidades-estados, semelhantes à organização das cidades fenícias? Os faraós não desempenhavam um papel político, sendo escolhidos por sacerdote apenas para liderar cerimônias religiosas? Ou o faraó era eleito por uma assembleia popular? Será que era democracia? Não vou nem terminar de ler isso aí. Não existia democracia mesmo naquela época. Um Deus vivo. A figura do faraó é uma figura emblemática. No mesmo tempo que ele é um líder religioso, um líder militar, um líder político, ele é o próprio Deus. Deus egípcio. E muitas vezes ele foi confundido com Ra, Deus Sol egípcio. Então, esse faraó, ele tem uma importância muito grande dentro da sociedade egípcia. As pessoas não obedeciam o faraó, elas o adoravam. Então, o faraó era visto como uma divindade terrena aqui na terra.
uma divindade terrena, e era responsável por garantir essa ordem cósmica fenomenal aí, ó, e prosperidade para o reino egípcio. Então, a questão correta, qual seria, meus queridos alunos? A questão correta é a letra B. É a letra B. E eu chamo vocês, vem cá, eu chamo vocês porque nós vamos decolar para o futuro, decolando para o futuro no foguete da mediação tecnológica. Nós estamos decolando porque essas atividades que nós passamos para vocês, elas são atividades que ela têm características voltadas ao Enem, voltada a outras provas que vocês vão fazer, o SAER, o SAEB e outras provas que são lançadas para avaliações externas. Então, nós temos essa preocupação também com vocês. Nós estamos preparando vocês porque, se você for escolher uma profissão que exija nível superior, vocês vão precisar fazer o Enem. É por isso que nós trazemos questões assim na tela para vocês, estilo Enem. A economia egípcia do Egito Antigo era fortemente influenciada pelo rio Nilo, que desempenhou um papel essencial no desenvolvimento da civilização egípcia. Sobre o impacto do rio Nilo na organização econômica e social do Egito, assinale a alternativa correta. O rio Nilo era utilizado exclusivamente para transporte e não tinha relação com a agricultura local? As cheias anuais do Nilo fertilizavam as margens do rio, permitindo colheitas abundantes e a formação de uma economia agrícola centralizada. Será que ele tinha papel fertilizante para a colheita, para a agricultura? A economia egípcia dependia principalmente de recursos minerais, já que o Nilo não tinha importância significativa para a agricultura. O controle do Nilo foi possível apenas no período helenístico, com o uso de tecnologia utilizadas por Alexandre o Grande. Será? O Nilo era considerado um obstáculo à expansão egípcia, limitando o desenvolvimento das cidades ao longo de suas margens. Sociedade agrícola. O Egito era uma sociedade agrícola. Se ele era uma sociedade agrícola, o que a agricultura ela precisa abundantemente? De água. E ali o crescente fértil, aonde se formava o Nilo ele vinha nascer ali na parte central da África, e ele passava por uma região desértica. Olha a dádiva que era o Nilo para trazer a fertilização para essa terra. Então o Nilo tinha esse papel fertilizador. As margens dos rios eram fertilizadas, eles faziam canais para drenar essa água, e aí os egípcios tinham uma colheita abundante. Então, sem dúvida, gente, essa questão, a questão correta é a letra na tela para vocês. É a letra A. As cheias anuais do Nilo fertilizavam as margens do rio, permitindo colheitas abundantes e a formação de uma economia agrícola centralizada. É claro, a próxima aula é a aula 10, né? E eu tenho aqui para a aula 10, eu tenho um material complementar para a aula 10. Qual é o texto do material complementar aqui da aula 10 aqui? O surgimento da escrita. Como é que surgiu a escrita? Onde foi? Qual a importância da escrita cuneiforme, dos hieróglifos, etc. Vocês vão ler nesse material. Então, agora eu não quero que vocês escrevam. Agora eu quero que vocês leiam esse material complementar. Já está baixado para vocês, só é vocês pegarem lá e leiam esse material. Que eu digo a vocês. Obrigado por fazer parte de mais uma aula. Mas a gente continua estudando a antiguidade. Até a próxima aula.